Mateus 19, versículos 13 até o versículo número 15. Esse é meu amigo alemão que chegou hoje. Diz assim a palavra do Senhor: Trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: Deixai os pequeninos, não os embaraçais de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E, tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Amada congregação de nosso Senhor Jesus Cristo, nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo, nesse exato momento dessa passagem que nós acabamos de ver, Ele está indo para Jerusalém, Ele está indo para ser entregue aos anciãos do povo, depois do seu povo o rejeitar por meio dessa liderança, para sofrer o escárnio por meio da mão dos ímpios, para ser levado e conduzido à cruz, para morrer de modo vergonhoso, como um maldito de Deus e dos homens, e para ressuscitar ao terceiro dia. Antes da ressurreição, ele iria passar por toda essa humilhação. E como nós vimos na pregação passada, o Senhor Jesus Cristo, ele tratou de um dos assuntos ligados à família, que é o assunto do casamento e do divórcio. E nós vimos como o Senhor Jesus Cristo, ele deixou muito claro que Deus, ele abomina o divórcio. E que Deus, por sua vez, em sua misericórdia e graça, por causa da dureza dos nossos corações, permitiu que houvessem divórcios lícitos, como o divórcio praticado por causa de uma traição, de um adultério. Como nós vimos na pregação passada também, o Senhor, ele estava tratando de algo que era particular para aquele momento da igreja, pois a igreja não conhecia o divórcio por abandono. Era uma sociedade que estava tomada por uma facilidade de divórcio, à semelhança da nossa sociedade. Hoje em dia, você pode dispensar o seu marido, a sua esposa, por qualquer motivo. Isso não é de hoje, como nós vimos na pregação passada. E Deus deixou muito claro, por meio do seu Filho, o seu Filho que também é Deus, ele santificou o casamento, ele repudiou o divórcio e ele estabeleceu quais divórcios são lícitos para os crentes. E agora nós temos uma passagem que parece ser muito ligada à questão de família, porque relaciona-se com crianças. E o texto nos diz, no versículo de número 13, e nos dá a ideia que parece que estava acontecendo naquele mesmo instante, logo depois de Jesus dar instruções acerca do casamento e do divórcio. Desta vez, instruções não tão públicas, como nós aprendemos do registro de Marcos, mas em um lugar reservado, em uma casa. E nesse momento nós vemos que pais crentes, judeus que estavam crendo que Jesus era o Messias, que ele era o prometido de Deus, ou pelo menos por um homem santo, eles trouxeram seus filhos pequeninos para que o Senhor Jesus, ele pudesse impor as mãos sobre essas crianças e orar por essas crianças, abençoando essas crianças, pois ele era o grande rei do reino. E é nessa passagem que nós vamos ver como Jesus Cristo, ele nos apresenta que os filhos dos crentes, eles são os herdeiros, são também herdeiros do seu reino. O rei, ele nos revela que os filhos dos crentes são herdeiros do seu reino. Veja, o texto ele nos dá a entender aquilo que nós já aprendemos em uma pregação passada, como por exemplo, lá no capítulo 18 do livro do Evangelho de Mateus. Crianças, elas sempre estavam ao redor de Jesus. Pais e filhos estavam ao redor de Jesus, seguindo Jesus. Nós não podemos admitir nenhum conceito de que pais possam trabalhar e afastar seus filhos de Cristo. Pelo contrário, pelo que nós entendemos do testemunho das Escrituras, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, as crianças
desde a sua mais tenra idade, desde o fato de serem nascidas, elas estão juntas com seus pais e elas participam do culto, elas participam da redenção, elas participam das promessas da redenção, vou deixar bem claro, das promessas da redenção, do culto a Deus, de todas as cerimônias que o Senhor Deus estabeleceu para adultos. As crianças também, elas fazem parte dessas mesmas cerimônias. As crianças eram objetivos também, eram alvos também de sacrifícios, de ofertas que eram oferecidas ao Senhor por elas. Isso é algo que nós podemos ver nas Escrituras, então nós não podemos admitir, nós não podemos pensar nenhuma manifestação que se diga cristã quando nós, como pais, afastamos os nossos filhos desses momentos tão especiais de Deus, o Redentor, que traz momentos especiais para nós, para nos abençoar, especialmente o culto. E veja, esse momento que nós lemos aqui, nessa passagem que nós lemos, nós vemos que crianças pequenas, criancinhas, elas estavam com os seus pais que estavam seguindo a Jesus. E esses pais queriam que essas crianças estivessem próximas de Jesus. E não somente próximas de Jesus, mas também fossem alvo das orações do Senhor e fossem abençoadas pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Isso nos diz o texto de número 13. Trouxeram a Jesus, então, algumas crianças. As passagens que são paralelas a essa passagem falam de crianças bem pequenas para que Jesus lhe impusesse as mãos e orasse. Então, pais crentes, pais que acreditavam em Jesus, estavam levando os seus filhos a Cristo. Isso, de fato, é o papel de todo pai dentro da aliança. O nosso papel como pais é conduzir os nossos filhos a Jesus, pois Jesus, Ele é o Salvador dos nossos filhos também. Jesus é aquele que também intercede por nossos filhos. Jesus é aquele que abençoa os nossos filhos. E Ele faz isso por um simples fato, porque nossos filhos, eles também são herdeiros das mesmas promessas do reino de Deus. Nossos filhos, eles são membros da aliança de Deus, tanto quanto nós que somos os pais deles. Nossos filhos, assim, eles devem estar e devem mesmo estar em contato com o Salvador, que também é o Salvador dele, o Senhor deles, o Senhor Jesus Cristo. Aqueles pais compreendiam isso. Eles estavam conduzindo seus filhos até aos braços de Jesus. Assim eu e você, todos nós que estamos aqui, como pais, devemos levar, conduzir os nossos filhos, guiá-los para o Senhor Jesus Cristo. O nosso papel não é dar a eles somente comida, não dar a eles somente roupa, dar a eles somente uma instrução educacional em uma escola, dar a eles boas condições, mas acima de tudo, mesmo que seja pouco todos esses outros elementos que eu falei, acima de tudo, o nosso papel como pais dentro da aliança é conduzir os nossos filhos a Jesus Cristo, a fé em Jesus Cristo. Isso é a nossa compreensão bíblica. Isso é aquilo que nós vemos no testemunho da igreja do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Isto é o que nós vemos aqui nessa passagem de modo tão explícito, desses pais que entenderam quem era Jesus e por causa disso estava conduzindo os seus filhos a Cristo. Mas não pare e ache que conduzir filhos a Cristo é algo tão fácil. Não é. Você que é pai e mãe sabe muito bem disto. Sempre haverá empecilhos. Mas aqui apareceu empecilhos. E o problema é quando o empecilho surge dos auxiliares de Cristo. Veja que quando esses pais chegam lá, por algum motivo, os discípulos repreenderam esses pais. O texto nos diz, a parte final do versículo 13, mas os discípulos os repreendiam. Não repreendiam as crianças, mas repreendiam os pais dessas crianças que estavam conduzindo seus filhos para Jesus abençoar. E a palavra aqui é muito forte, a palavra repreendiam, aqui o verbo, é o mesmo verbo usado, por exemplo, quando o Senhor, Ele repreendeu o mar, Ele repreendeu o vento.
quando o Senhor ele repreendia os demônios, é uma repreensão com força, é uma repreensão com uma ameaça de pena, de punição, de castigo. Então os discípulos eles não estavam de modo algum querendo que aqueles pais chegassem com as suas crianças ao Senhor. Talvez porque o Senhor Jesus estava em uma casa apertada, talvez o Senhor Jesus estivesse cansado e eles quisessem assim preservar o Senhor Jesus. Porque vocês sabem muito bem que crianças como são, né? Crianças são enérgicas, crianças choram quando vê um homem estranho. Mesmo sendo o Senhor Jesus, com aquela aparência de amor que ele tinha, possivelmente as crianças viam aquele homem e poderiam estranhar, atrapalhar algum trabalho, algum ensino de Jesus. Jesus, ele não perdia tempo, ele sempre ensinava. E aqueles discípulos poderiam muito bem estar pensando: rapaz, esses pais com essas crianças pequenas aí, querendo chegar até o mestre, atrapalhar o mestre. Nunca faltam pessoas que não entendem bem o lugar das crianças na igreja. Nunca falta até mesmo aqueles que têm ofício dentro da igreja para querer ser um empecilho para que os pais levem seus filhos a Cristo, a conduzi-los ao mestre. Não é à toa que hoje em dia nós temos uma moda que invadiu as igrejas, até igrejas de tradição reformadas, igrejas de tradição reformada, que é o dito cultinho infantil. Quando você nota que os pais eles são separados dos filhos, na parte que vamos dizer assim, mais importante do culto, que é a pregação da palavra, que é o meio pelo qual Jesus ele usa com o seu Espírito Santo para gerar fé no coração de nossas crianças. E os argumentos são os mais esquisitos do mundo. Dizem que os nossos filhos não entendem, dizem que os nossos filhos são pequenos demais, e até outros que, pior ainda, não usam o argumento do entendimento, dizem que os nossos filhos atrapalham o culto. É claro, acontece às vezes a criança por sua pequenez, por sua pouca idade, e isso cabe aos pais prestarem atenção nisso, mexem-se, choram, de modo que possam atrapalhar a atenção das pessoas, mas não deve ser algo estranho demais. Os pais precisam assim trabalhar para que seus filhos eles se comportem bem no culto. Mas afastar as crianças com base num argumento de deixar os pais tranquilos para escutar o culto, para não incomodar outras pessoas, isso é um absurdo. Isso é algo estranho à aliança. Isso é algo que nós podemos ver não feito pelo Senhor Jesus, mas feito até mesmo por seus discípulos. E muitos pastores e presbíteros permitem tal separação dos filhos, dos crentes, dos cultos. Talvez a intenção não seja essa, com certeza vamos dizer isso, mas terminam sendo empecilhos para que as crianças ouçam a pregação da palavra, se condicionem, se acostumem, se aculturem ao ambiente de adoração solene de Deus com o seu povo. Então, meus amados irmãos, nós podemos ver que de dentro dos próprios homens ordenados podem surgir pessoas que de fato sejam embaraço, impedimento para os pequeninos chegarem ao Senhor. Até pressionar os pais até com um ar de riso, né? Seu filho não vai para o cultinho não, é? Ele vai ficar aí com você, é? Vamos lá, tentando arrancar dos braços dos seus pais as crianças pequenas para ir para uma cerimônia paralela, onde o seu filho não vai ouvir a pregação, eles vão desenhar alguma coisa, eles vão brincar, eles vão cantar alguma música ou coisa do tipo e não vão ouvir a pregação do Evangelho. Nós não podemos subestimar o poder do Espírito Santo para gerar fé no coração dos nossos filhos, até mesmo na mais tenra idade, meus irmãos. O Espírito usa a pregação da palavra, né? Desenhozinho de arca e até mesmo desenhos que podem ferir o segundo mandamento da segunda pessoa da Trindade. Então, pais, prestem bem atenção. Não é porque é pastor, não é porque é presbítero, a pessoa pode arrancar os seus filhos de vocês para colocar numa salinha distante do culto e distante da pregação da palavra. Esses homens têm autoridade, sim, de Deus, para nos conduzir no caminho do céu, mas eles não têm autoridade para exigir de vocês tirarem seus filhos do culto.
eles não estão fazendo aquilo que o Senhor Jesus Ele quer que seja feito. Que as nossas crianças estejam conosco no ambiente de adoração, debaixo da pregação e influência direta do Espírito Santo e da Palavra de Deus. Veja qual foi a reação. Jesus Cristo, Ele viu os seus discípulos pressionando aqueles pais, reprovando aqueles pais. E o Mestre, Ele que ama os nossos filhos, prestem atenção, crianças, o Senhor ama vocês. O Senhor Jesus, Ele ama vocês. Vocês podem se sentir amados por Jesus. Ele ama vocês como ama seus pais. E a expressão é muito clara. Jesus no versículo 14 diz, o texto, Jesus porém disse, deixai os pequeninos, não os embaraçais, porque dos tais é o reino dos céus. Jesus, ele foi forte com seus discípulos. Ele disse, peraí, parem com isso. Você imagine Jesus Cristo falando isso. Os seus discípulos, né? Ele foi forte, ele foi duro. Não sejam empecilhos para essas crianças. Não os embarace. Não seja um tropeço para eles. Vocês lembram que lá no capítulo 18 ele já alertou para que nós não pudéssemos ser tropeços para nenhum dos seus pequeninos? É claro que isso envolve as crianças. Deixai os pequeninos, não os embaraçais de vir a mim, por um simples motivo, porque dos tais é o reino dos céus. Prestem atenção, nós sabemos muito bem que homens de Deus, pregadores fiéis, de alguma forma, eles tropeçam nesse versículo, dizendo que se refere a cada criança do mundo. Não cada criança. O texto aqui não diz que cada criança do mundo que está em seu estado de não exercitar a sua natureza pecaminosa, ela é herdeira do reino dos céus. Não diz isso. O texto aqui, Jesus Cristo tem diante dele crianças da aliança. Ele tem diante deles não crianças de Tiro, de Sidom. Eles não têm aqui diante deles crianças de Roma. Ele tem aqui diante deles crianças, filhas dos membros da aliança que estão ali crendo nele e trazendo essas crianças para ele. Nós sabemos que homens, por exemplo, como Spurgeon, achava que isso se aplicava a cada criança do mundo. Ou homens atualmente como John Piper fala sobre isso. Isso é uma falta de entendimento, com todo respeito a esses homens, sobre o conceito de aliança, e não é algo esquisito pelos personagens que eu já citei. Porque se você não entende a aliança, você não consegue entender de quem é o reino. Aqui se refere a tais crianças, aos filhos dos crentes. O seu filho que foi batizado por consequência da ligação pactual que você tem com Deus e Deus tem com você e com eles nunca poderão ser concebidos em seu coração como um pequeno pagão, um ímpiozinho. Eu lamento muito que pais cristãos, se você perguntar a eles qual o lugar do seu filho na igreja, ele vai dizer, eu não sei. Parece que eles creem até no limbus infantum, não é? O conceito católico romano de que as crianças que morrem vão virar anjinhos. Eles nem sabem. Mas o que a Bíblia fala sobre os nossos filhos, meus irmãos, é tão claro. Eles não são pequenos pagãos. Eles não são, de fato, ímpiozinhos. O que o Espírito Santo de Deus, ele nos revela em sua palavra sobre os nossos filhos, é que os nossos filhos, eles são santos ao Senhor. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 14. O apóstolo Paulo, ele instrui a igreja, ele diz o seguinte: porque o marido incrédulo
é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Doutra sorte, se assim não fosse, os vossos filhos seriam impuros, ou seja, seriam pagãos, seriam pessoas que não participam da aliança. Mas veja, porém, agora são o quê? Santos. Quer que seus filhos, você que é crente, você que batizou seu filho quando infante, seu filho é santo. Não sou eu que estou falando, é o Espírito Santo que está falando. Está aqui na Escritura. Santos. Ah, pastor, mas você não sabe o filho que eu tenho, viu? Como é que você pode dizer que esse menino é santo, pastor? O menino está mais endiabrado do que santificado. Tem crente que pensa assim. De fato, eu não conheço seu filho. Ele pode ser muita energia que ele tenha. Pode ser falta de palmada que ele não recebe de você na hora que tem que receber. Pode ser qualquer outra coisa. Mas o que o Espírito Santo está dizendo do seu filho é que ele é santo. Santo. Ele não é um pagãozinho. Ele é santo e ele é herdeiro de todas as promessas que você e eu temos. É tanto que a pregação verdadeiramente pentecostal, que foi feita por Pedro lá no capítulo 2 de Atos, veja bem, diz que os nossos filhos, eles são alvos e herdeiros das mesmas promessas do Espírito e da redenção dos pecados. Atos capítulo 2, versículo de número 38. Pedro, ele responde àquela multidão que estava ansiosa por saber como seriam salva. E Pedro, ele diz muito claramente, Atos 2, 38, respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Agora veja o 39, pois para vós outros é a promessa, para quem mais? Para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe. Para quem é a promessa de remissão dos pecados e do Espírito Santo? É para nossos filhos, dos crentes. Entende por que é tão natural para os apóstolos pregarem isso? Porque Jesus Cristo lá em Mateus capítulo 19, ele diz: não deixem, não impeçam essas crianças de chegarem a mim, não sejam um tropeço para elas, porque estas crianças são herdeiras desse reino, esse reino que é meu, do reino de Deus. Elas têm a herança da promessa do Espírito Santo, elas têm a herança da promessa de remissão dos pecados, elas são herdeiras deste reino. Obviamente, como eu sempre tenho falado, Jesus Cristo está falando aqui em termos gerais. Jesus Cristo está falando do status, da posição de cada criança, filha de crente. Geral, a gente não está tratando aqui de eleição, porque geralmente quando nós estamos aprendendo a fé, quando a gente fala de aliança, aí a pessoa logo entende eleição. Não, são duas coisas que estão ligadas, mas não são a mesma coisa. Aqui ele está falando geral. É claro que Esaú foi circuncidado como qualquer criança foi circuncidada, mas foi Jacó o eleito. Porém, Esaú estava na aliança. É óbvio que você pode entender que Judas, ele estava dentro da aliança. Ele até era apóstolo de Jesus, mas ele não pertencia aos eleitos de Deus. Aqui Jesus está falando de uma verdade geral, em que todo pai, ele vai olhar para o seu filho, para a sua filha, ele vai dizer, será que é um pagãozinho ou não? Não, o Senhor está dizendo, ele é do reino, e o reino é dele. Geral.
Cabe a mim e a você como pai fazer o quê? Não impedir o nosso filho a Jesus. E isso é uma das consequências de quando você traz o seu filho para ser batizado na igreja. Existe um voto no batismo, onde os pais se comprometem diante de Deus e diante da igreja a fornecer aos seus filhos uma educação instrucional baseada na doutrina da palavra. É por isso aqui você não pode ficar tranquilo em seu filho estar numa creche, cujo currículo é a doutrina do anticristo para roubar o seu filho que pertence ao reino. Por isso você não pode ficar tranquilo ou tranquila numa situação em que seus filhos estejam numa escola anticristã, porque a escola hoje no Brasil não mudou nada. Porque os professores não mudaram, os professores que são aliados, seja aliado consciente ou idiota útil, aliados de Satanás para desconstruir o reino de Deus ao qual seu filho pertence e sua filha pertence, estão comprometidos para destruir a alma dos seus filhos, aliados de Satanás. É o sistema de educação que nós temos hoje imperando em escolas estaduais, escolas municipais, escolas particulares e nem vou falar na universidade de nossos dias. Por isso eu e você não podemos ficar tranquilos. Onde é que está o meu filho? Está lá com a minha professora. Materialismo, dizendo que não, essa história de 6 dias criação, não, isso aí é um mito. Seu pastor pode pregar, mas o que de fato aconteceu foi que nós viemos de uma ameba revoltada. E que além dessa vida aqui não existe mais nada. Isso é materialismo, isso é o anticristo. Isso ele vai aprender por meio de desenhos, isso vai aprender por meio da historinha da professora. E sem falar da má companhia de todos aqueles que estão em famílias destruídas por Satanás. Isso não é para criar os nossos filhos em bolha, uma bolha, mas isso é para alertar você a que um dos fatores de você não mandar seu filho para escolas que não sejam escolas que tenham um compromisso com Cristo e com a doutrina de Cristo, um dos fatores que devem levar você a isto. Um fator para você supervisionar mais diretamente o que está sendo passado para o seu filho na escola, porque dele é o reino. Sua filhinha, porque dela é o reino. Veja como crer na aliança é muito mais do que falar aquilo que as confissões dizem. Porque muitos dos crentes estão assim, temos confissões reformadas, beleza, Deus é o Deus do pacto. Onde é que está o seu filho? Está ali naquela escola onde está ensinando que ele veio de um macaco. E desde cedo, tem pais crentes, crianças saindo da barriga, já está matriculando na creche. Cuidado, irmãos. Veja o que Jesus está falando. Ele falou para os seus discípulos: imagine se dentre nós pode sair pessoas que querem impedir-nos de levar nossos filhos a Cristo, quanto mais no mundo. Quanto mais no mundo. O Senhor, Ele vai chegar para mim e vai dizer: Adriano, seus filhos onde estão? Eu vou dizer: Senhor, olha aqui, aqueles que puderam ficar. E Ele vai dizer: certo. E o lucro? É claro que nossos filhos têm as nossas responsabilidades, eles têm as naturezas deles caídas. Eles amam, sim, eles têm a natureza caída neles. Eles só vão de fato tomar posse e se concretizar na vida deles as promessas de salvação que o reino tem mediante a fé. Nós sabemos disso. É mediante a fé. Ele tem o status, eles têm os direitos. Mas o Espírito efetiva isso mediante a fé em Jesus, aqueles que não morrem na infância. Mas o Senhor vai me chamar, vai chamar a minha esposa e vai perguntar a mim:
O que é que eu fiz para que os meus filhos, eles cresçam na fé, no amor e na comunhão do Senhor, com o Senhor, para o Senhor, como membro ou membros do seu reino, reino do Senhor. Veja como é sério, veja como é sério o Evangelho, veja como é séria a doutrina da aliança. Ela traz consequências para coisas que você e eu nunca pensávamos antes. Consequência para nós enquanto a educação dos nossos filhos, consequência para nós quanto à disciplina dos nossos filhos, quando estamos repreendendo-os por eles estarem pecando nas suas confusões como filhos, um com o outro. O único irmão que não brigou com os outros irmãos foi Cristo quando ele era pequeno, porque ele não tinha pecado. Mas quem tem menino pequeno, mesmo que ele seja o único filho, ele briga talvez até com o espelho dele. Quando seus filhos estiverem brigando, como é que você disciplina seus filhos? É chamando-os ao Evangelho, é mostrando o 6º mandamento, é dizendo o Salmo 133, é dizendo a eles: vá, busque seu irmão, peça perdão, confesse seu pecado, é mostrando a eles a humildade de Cristo, porque esta é a lei do reino que ele pertence. É você dizer a ele não aquilo que um espírita diz: olhe, não é bom brigar com o outro. Um espírita pode dizer isso, mas é instruí-los e discipliná-los na lei do Senhor e no temor do nosso Deus, porque eles são do reino de Deus. Isso é Jesus que está dizendo, não sou eu que estou inventando isso, não foi Calvino que inventou isso, é o próprio Deus que inventou isso. Desde os tempos antigos, ele era Deus de Adão, como também ele foi Deus de Caim, de Abel e de Sete. Ele era Deus de Abraão, como ele foi Deus de Isaac e de Jacó. Ele instituiu a circuncisão dizendo: eu sou o teu Deus e da tua descendência. É assim que ele estabeleceu com Israel, quando ele estabelece em Deuteronômio capítulo 6, que é meu dever, seu dever como pai e mãe, inculcar na cabeça dos nossos filhos a confissão de fé. Ouve, Israel, o Senhor teu Deus é o teu único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. Você tem que fazer isso com seu filho quando ele vai se deitar, quando ele se levanta, na mesa, andando com ele no caminho. Veja, isso é o que Deus ele diz para mim e para você. E não é diferente, não muda isso quando Jesus diz: destes tais é o reino. Quando Paulo, pelo Espírito Santo, lá em Efésios capítulo 6, ele vai instruir aos pais. Diz lá, Efésios capítulo 6, versículos de número 3 e 4, 4, ele diz: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. Antes ele instruiu aos filhos com base no 5º mandamento, mostrando que os nossos filhos são membros da aliança e devem obedecer o 5º mandamento da lei: honrar pai e mãe. Agora nós exercemos o 5º mandamento fazendo o quê? Não abusando de nossa autoridade e instruindo os nossos filhos, educando-os no Senhor. Veja as implicações da aliança, as implicações de crermos no que Jesus está dizendo aqui, porque dos tais é o reino dos céus. Pare para pensar, você que é pai, como você tem executado o seu mandato pactual. Seus filhos são criados como batata. Batata a gente pega e joga no pé do monte e ela cresce por si só. Seus filhos são criados como o mundo. Você manda-os para a creche e não quer nem saber o que a professora está, quem é a professora, quem é o professor, qual a conduta dela, a conduta dele. Quando você os disciplina, como você tem disciplinado? Só quando eles chegam a quebrar aquele perfume que você achava tão gostoso e tão caro? Ou vocês estão cuidando? E quanto às orações?
o quanto vocês estão orando pelas almas dos seus filhos, orando por eles, orando com eles. O quanto vocês têm dedicado para a instrução da palavra aos seus filhos. Cuidado, não impeçais seus filhos de chegarem a Cristo. Cuidado, meus irmãos. Quanto vocês têm vigiado para que pessoas dentro da igreja e fora da igreja não estejam sendo empecilhos para que Jesus, para que os seus filhos sejam abençoados por Cristo. Você pode estar pensando, mas pastor, eu soube essa pregação agora. Para esses pecados, o sangue de Jesus tem poder para te perdoar. Mas para nós que ainda estamos na caminhada de instrução dos nossos filhos, nós devemos não dar descanso aos nossos olhos e aos nossos joelhos, intercedendo por aqueles a quem pertence o reino, nossos filhos. Não devemos, de modo algum. Que o Senhor, Ele mude o nosso coração, nossas atitudes. Que acima de tudo esteja o reino de Deus. Que os maridos sejam aqueles cabeças dos seus lares, exemplares na instrução, supervisão de instrução, testemunho. Que as mães, de fato, estejam interessadas em primeiro lugar na alma dos seus filhos, como parte da sua missão, pois a missão de mãe é esta: ser esposa, e a sua de mulheres casadas, a missão de mulheres casadas é esta: ser esposa fiel e ser mãe fiel. Que a igreja em si possa orar pelos casais com filhos, orar pelos filhos da aliança, para que nós tenhamos o comprometimento espiritual com aquilo que Jesus nos ensinou, porque nós somos membros do mesmo pacto. Que nós façamos isso porque nossos filhos estão sendo tomados por Satanás, seja por ignorância, seja por negligência dos homens, dos maridos, das esposas, negligência dos pastores, incluindo assim os presbíteros. Abramos os nossos olhos e os nossos ouvidos para essa palavra e os nossos corações estejam escancarados para ela, porque assim diz o Senhor. O Senhor que abençoa os nossos filhos, porque o versículo 15 diz: e tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Depois que ele impôs as mãos àquelas crianças, ele os abençoou, Jesus os abençoou, porque eles são herdeiros. Seria algo impossível Jesus abençoar esses filhos, porque eles são herdeiros do reino. Jesus os abençoou e ele saiu daquele lugar seguindo a sua missão indo para a cruz, onde ele derramaria o seu sangue em favor de pais e filhos, para a cruz, onde ali ele ofereceu o sacrifício representado naquela oferta que era dada pelos primogênitos em Israel, também para com os nossos filhos, para a cruz, onde ali ele iria esmagar o inimigo de nossos filhos, Satanás, para a cruz, onde ele iria assim oferecer o sacrifício por nossos pecados, nosso e dos nossos filhos, para depois ressuscitar o terceiro dia, para ser a justiça de pais e filhos. Assim o Senhor Jesus Cristo, o Rei do reino, ele diz que os nossos filhos são herdeiros do reino dele. Amém. Amém.